Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim responder uma tag muito legal que se chama tag Blogueiras Cristãs. Eu já vi várias meninas respondendo esse tipo de tag. Então eu vi a Bia, o último que eu vi foi a Bia, do Bia Blogando, que é um blog, vou deixar o link do blog dela aqui embaixo pra vocês. E eu vi ela responder essa tag e eu gostei pra caramba, então eu vou responder aqui pra vocês. E vamos lá. Primeira pergunta, qual o seu nome, idade e nome do blog? Meu nome é Suelen e eu tenho 22 anos e o nome do blog é Diário da Suki. Você já sabe, né? Segunda pergunta, por que começou o seu blog e canal? Bom, o blog eu comecei quando eu vim pra... Eu saí de Recife, como você já sabe, eu saí de Recife e vim pra São Paulo, fui morar em Pindamonhangaba. E eu comecei o blog porque assim, eu tava me sentindo meio sozinha também e tal. Eu sempre vi muitos blogs, sempre li muitos blogs, como da Nina Siglas, Bruna Vieira, etc. E eu sempre quis fazer um blog. Mas assim, só pra, sabe, postar algumas coisas e tal. O primeiro blog que eu fiz em 2010, eu acho, que foi de decoração. Mas ele não foi, sabe, não foi muito legal porque eu não consegui, assim, divulgar ele. Hoje ele tem bastante divulgação, mas assim... aliás, visualização, mas naquela época eu não tinha muito, eu também não sabia como divulgar. E meu primeiro blog foi só de decoração, e o segundo blog, que é esse da Açúcar, eu criei em 2013, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tava me sentindo sozinha, não tinha amigo, não tinha ninguém. E aí eu criei o blog pra passar o tempo e hoje tá aí. Graças a Deus, uma bênção na vida de muitas pessoas. Quanta pergunta? E o canal? O canal eu criei depois de um ano, eu acho, depois de um ano de blog, que aí eu vi que eu precisava aparecer, né? Eu só postava muito, mas eu não postava foto de nada meu. E eu precisava aparecer de alguma maneira, então foi aí que eu criei o canal pra poder postar vídeo de decoração, tags, como eu tô fazendo agora, tags, sei lá. E foi quando eu decidi criar um canal mesmo pra poder postar mais coisas pra vocês, mais conteúdo pra vocês também, que hoje eu acho que eu tô gravando mais vídeos do que postando. Porque é tão legal, né? Eu gosto de gravar agora. Há quanto tempo é evangélica ou se converteu? Na verdade, eu sou cristã desde que eu nasci. Porque os meus pais, minha família é da igreja, meu pai é da igreja, minha mãe é da igreja, minha irmã é da igreja. Então, desde criança, desde que eu me entendo por gente. Qual igreja frequenta? Eu frequento a igreja Adventista da Promessa, é uma igreja que guarda o sábado, né? E ela tem uma diferença entre a outra que vocês conhecem, que ela é, a minha igreja, que eu faço parte, ela é a igreja pentecostal, então ela crê no batismo do Espírito Santo. Então, é diferente algumas coisas da que vocês conhecem. Quinta pergunta, o que acha dos blogueiros e blogueiras evangélicos? Eu acho o máximo, eu sempre assisto assim, eu tô assistindo muito ultimamente a Bia e a Fabiola mesmo? Eu acho que a Fabiola mesmo, não sei direito. Então eu tô assistindo bastante elas duas, então eu gosto muito, eu acho muito legal assim, porque o mundo já tem maus exemplos demais, sabe? Então se a gente sabe da palavra, se a gente sabe da Bíblia, a gente tem que usar um conteúdo, a gente tem que usar vários recursos que preguem, sabe? Não que a gente vá falar direto sempre sobre Deus, mas o nosso testemunho, a nossa vida, tudo que nos envolve, que seja um exemplo para outras pessoas, sabe? Que seja um exemplo de Cristo para outras pessoas. Então eu acho muito legal, porque é mais um recurso. Hoje em dia a internet, sabe? Tem um poder muito grande de alcance, sabe? As pessoas conhecerem coisas novas pela internet. Então eu acho o máximo quando eu vejo blogueiros e blogueiras cristãs, assim, eu curto pra caramba, eu assisto muito. Cadê? Que tipo de conteúdo há em seu blog e canal? Vocês conhecem meus blogs? O que eu posto muito, assim, é decoração, vida cristã, moda, maquiagem, beleza, séries e filmes. Então tem de tudo um pouco. Dicas de Campos Jordão, né? Sétima pergunta. Cite blogueiros evangélicos que está acompanhando. Eu acompanho, como eu já falei, a Bia, do Bia Blogando, acompanho a Jennifer, do Atal Feminices, a Farkili, né, a Daisy, a Raíza eu assisto de vez em quando, assim,
a Raizane Cássio e a Fabiola Mello. Eu assisto, tô começando a assistir. Aliás, eu me conheci a Fabiola, assim, nos vídeos dela, mas eu vim começar a assistir agora há pouco e adoro os vídeos dela, é muito legal. E da Fabiana, que eu esqueci o nome, acho que é Fabiana alguma coisa, toda vez eu esqueço o nome dela. Que também eu assisto, mas bem de vez em quando, sabe? Mas são essas que eu assisto mais. O que Deus é pra você? Tudo. Tudo. Eu acho assim, pra mim é tudo na minha vida, sabe? Deus é tudo na minha vida. Tudo que eu faço hoje em dia, tudo que acontece na minha vida hoje em dia eu vejo Deus. Então assim, gente, sei lá, é difícil de explicar. Sentir é mais fácil, né? Mas pra explicar é complicado, mas assim, é meio difícil. Mas é tudo. Tudo pra mim. Tudo. Última pergunta. Deixe um recado sobre algo que Deus te ensinou. Então, durante toda a minha vida eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, sempre fui uma pessoa muito... eu quero as coisas agora, eu quero isso, quero aquilo, no momento que eu quero, do jeito que eu quero. Então, de um tempo pra cá, desde que eu, vamos dizer assim, que eu cresci, vamos dizer assim, que eu fiquei mais madura, que eu entendia, comecei a entender as coisas, que eu vejo que não é do jeito que a gente quer, sabe? É sempre do jeito da vontade de Deus, do jeito que Ele quer. Então assim, a minha cirurgia, que eu já falei pra vocês, foi uma fase da minha vida muito difícil e que eu aprendi a ter paciência e esperar a vontade de Deus no tempo dele, do jeito dele, não do meu jeito, não no meu tempo, mas sim no tempo dele. Então eu aprendi a ter paciência, nesse tempo eu aprendi, sabe, a ser dependente dele, só dele. E eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo um dia desse, que serve até pra um testemunho, né? Teve um evento da igreja que foi lá em São Vicente e a gente tinha que sair daqui. Não, peraí, foi em São Vicente e era lá, começava lá às 9 horas da manhã. E pra gente chegar na hora certa, a gente tinha que sair daqui de 5 horas da manhã, aqui no Salvador. E tava muito frio nesse dia, tipo, muito frio. E eu saí de casa, porque assim, eu tenho uma mania de sair de casa. Normalmente eu saio, mas eu saio de noite, ou então de dia, que não é tão frio quanto é à noite. Então quando eu saio de dia, ou então à noite assim, tardezinha, eu sempre saio com roupa que eu sei que eu vou suportar o frio, sabe? E nesse dia, como a gente saiu na pressa, eu tinha acabado de acordar, tipo, aliás, eu tinha dormido só 1 hora. Dormi só 1 hora durante a noite toda, eu não tava conseguindo pregar o olho, sabe? Aí eu dormi 1 hora e quando foi de manhã, eu fui acordar de 4h30, não, foi 4h30 eu me acordei, porque eu já tava meio que acordada. E daí, quando foi de 5 horas a gente saiu, e quando a gente saiu, eu tava com a roupa, eu também errei, porque eu tava com a roupa que não era preparada pro frio. E aí quando eu abri a porta lá de baixo, né, do estacionamento assim, quando eu abri a porta eu vi aquele impacto de frio, tipo, madrugada, sabe? E veio aquele frio muito grande em mim. E assim que eu entrei no carro, eu comecei a passar mal. Tipo, meu coração ficou muito acelerado. E eu fiquei sem ar, eu comecei a faltar. E eu tava com um cobertor, que eu durmo, então eu levei o cobertor pra dentro do carro. E daí a gente tinha que passar no outro lugar pra buscar 2 irmãos da igreja que iam com a gente. E era mais alto, assim, como a gente não é alto, tipo, a gente foi pro lado mais alto ainda. Aí a gente foi, buscou, aí quando chegou lá em cima, eu tava muito mal. Quando a gente tava descendo a serra, e já tava amanhecendo já, a gente terminou se atrasando, e já tava amanhecendo. Quando a gente tava descendo a serra, sabe, gente, foi tremendo o que aconteceu comigo, assim, Sempre que eu lembro disso eu fico, sabe, meio sensível, porque foi incrível o que aconteceu. Então assim, eu entrei no carro, beleza, quando a gente tava descendo a serra, eu comecei a passar muito mal, meu coração ficou muito acelerado. E eu comecei a suar frio, suar frio. Minhas mãos, elas ficaram... Eu já desmaiei uma vez, já desmaiei de fome. Mas foi porque foi depois da cirurgia, então eu não tava comendo direito e tal, então eu desmaiei de fraqueza. Mas isso já foi outra história. E a minha mão ficou assim, tipo, dura, sabe? Aí foi quando eu levantei, e eu só sentia o sangue todo vindo aqui.
tipo, eu não tava sentindo nada. Eu só tava sentindo minha mão, eu tava conseguindo levantar minha mão e ficar fazendo assim pro sangue circular, porque meu sangue tava todo aqui na minha mão. E eu tava muito, muito, muito mal. Aí foi quando os meus pais, minha mãe começou a orar, meu pai começou a orar. E os irmãos que estavam, eu fui na frente porque eu tenho mania de sempre vomitar quando eu saio de casa assim, nessa serra que é muita curva, então eu fico passando mal, enjoada. E daí eu fui o banco da frente, aí meu pai que tava do lado assim, começou a orar também por mim, minha mãe também foi revestida pelo Espírito Santo. Então, porque a gente não sabia, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. Então o Espírito Santo ele intercedeu por mim naquela hora, sabe? Daí quando a gente chegou lá embaixo, quando a gente desceu a serra logo, meu pai desceu logo a serra, porque aí o irmão que tava lá atrás falou assim, não, eu tenho que descer a serra. Eu tava conseguindo escutar ele, sabe? Eu tava conseguindo falar muito, muito fraca mesmo. Quase desmaiei, eu tava com muito sono, não sei o que aconteceu comigo, eu fiquei muito fraca. Aí quando a gente desceu a serra, ela me falou assim, não, a gente tem que descer, porque quando chegar lá embaixo ela tá mais quente e ela vai ficar melhor. Aí a gente desceu, quando a gente desceu, eu tinha um posto assim na polícia rodoviária. Logo quando desce a serra, no começo da serra, no pé da serra assim, tem um posto policial, sabe, de rodoviária. E aí quando a gente parou lá, aí eu saí do carro, eu esperei, eu tava me sentindo bem melhor. Antes de chegar lá embaixo, eu tava sentindo tipo sangue, sabe? Correndo assim no meu pulmão, esquentando meu corpo, assim, de cima pra baixo, assim. Eu tava sentindo o sangue esquentando. Aí depois eu vou dizer pra vocês o que foi. Aí quando a gente chegou no posto da polícia, foi quando eu entrei no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, eu vomitei as coisas pra fora que eu tinha comido antes de sair de casa. Então, depois de ali, foi quando eu fiquei com mais sonolento, porque a minha pressão tinha baixado. Aí eu entrei no carro, a gente foi embora pra São Vicente, chegou atrasado, mas mesmo assim, foi um dia muito intenso pra mim. Então, depois que eu fui ver, eu não fui no médico, eu errei, eu sei que eu errei. Mas nesse momento que eu tava passando mal, eu não pensei em médico, em momento nenhum. Eu não tava pensando em médico nessa hora, então eu tava pensando, Deus me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Eu tava orando, porque eu não tava conseguindo nem pensar se eu ia pra médico ou não, sabe? Eu não tava pensando em médico naquela hora, eu só tava dependendo totalmente, fazendo a minha mãe, conversando com a minha mãe. Eu tava totalmente 100% dependendo de Deus naquela hora. Eu não pensava em ninguém, nada, ninguém, só pensava em ficar boa. E eu orava, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Eu não conseguia chorar porque eu tava muito fraca. Porque se eu tivesse com um pouquinho de força, eu tava meio roxinchada de chorar naquele momento, mas eu não tinha força pra aquilo, eu tava realmente mal. E daí, quando eu chegou em casa, depois que eu fui procurar na internet, que eu coloquei os sintomas na internet, que hoje em dia é assim, né? Aí eu descobri que eu tive hipotermia, tipo, da grave. E quando chegou hoje tardezinho à noite, eu me esquento, eu coloco 5, 6 camadas de roupa, de madrugada também. Porque quando minha temperatura do meu corpo chega a 35, eu já tô me esquentando, já tô tomando chá quente, já tô tomando chocolate quente, tomando qualquer coisa quente pra poder me esquentar. A gente tá aqui, eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, a gente tá aqui, meu pai, ele é pastor, então a gente tá aqui por uma missão, sabe? Por um propósito. Então a gente tá aqui por um propósito, com missão, que Deus trouxe a gente aqui, a vontade dele é a gente aqui, então ele cuida de tudo, sabe? A gente passa por situações para que a gente testemunhe aquilo que aconteceu. As pessoas, os irmãos estavam no carro, viram aquilo, foi muito, 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 muito tremendo, sabe, o que aconteceu naquele dia. Porque eu não imaginava, eu não conseguia olhar. Minha mãe ficou fazendo assim, como minha mãe estava no banco de trás, minha mãe ficou fazendo assim, porque ela pensou que estava tendo um infarto, mas ele não foi, porque o frio causa isso. Se você nunca veio pra cá, você nunca veio pra Campos ou não, você nunca teve um lugar muito frio, você não sabe, mas assim, é muito frio, é frio de doer, sabe? É frio de você sentir suas costas doloridas. Então assim, nesse dia eu saí, a gente saiu nas presas, sabe, não dormi nada. Enfim, foi um dia terrível pra mim, sabe? No começo do dia, né? No resto do dia, a gente chegou no evento, foi uma bênção, foi poder nesse dia, sabe? Foi um congresso de missões que a gente foi, e foi muito, muito, muito sério. Então assim, nesse dia eu aprendi, a partir desse dia eu aprendi a ser dependente de Deus totalmente, 100% dele. Então assim, tudo que, depois desse dia tudo faz umas 3 semanas, eu acho. Então assim, ou 2 semanas,
tudo que acontece comigo, tudo que começou a acontecer comigo depois desse dia, seja lá o que for, eu sinto Deus comigo, sabe? Porque a gente cria uma intimidade. Então quando a gente tem uma intimidade com Deus, a gente consegue entender a vontade dele, consegue entender o que ele quer, consegue entender o que ele pede de nós. Então assim, ele cuida da gente, a gente, falando assim, em relação a mim e a minha família, né? A gente tá aqui por um propósito, por uma vontade dele, então ele cuida da gente, claro, ele cuida. A gente não pode também ser tão... A gente não pode também brincar com Deus, né? Tipo, eu vou sair daí, eu vou sair com um frio de -1 grau, com uma roupinha de alça. De jeito nenhum, eu não no caso, tipo, eu não saio desse jeito. Mas eu não vou fazer isso, porque eu não vou brincar com Deus. Então, mas Deus, ele cuida, ele protege. Então, pra mim, aquilo ali, eu pensei seriamente, eu pensei naquele momento que eu iria morrer. Sério. Eu pensei mesmo, eu tava pensando assim, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, porque, mas na minha vida acontece de tudo, então assim, sabe, foi uma experiência com Deus que eu tive. Minha família também, meus pais também tiveram, minha mãe chorou muito, porque ela pensou que eu ia morrer naquela hora. E, ai gente, sei lá, assim, sabe, é muito bom você ser dependente de Deus, você ser usada por Deus pra alguma coisa. Porque a gente sente cuidado dele com a gente, então é isso, sabe? É isso. Bom, esse vídeo deve estar enorme já, então eu vou parar de falar por aqui, porque senão vai ficar mais enorme ainda. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa tag que eu respondi essas perguntas simples, né? Bem legal também. E é isso aí, se você gostou, clique em gostei, como sempre, fala aquele blá 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 todo. Clique em gostei, se inscreve no canal pra acompanhar as outras vídeos que estão por vir. E é isso aí, um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, tchau!